Parafraseando Casimiro, hablou, a torcida gostou, barra adorou, barra amou, barra endeusou. Normalmente é isso que acontece aqui no futebol brasileiro. Quando se contrata um jogador gringo, argentino, chileno, equatoriano, peruano, quando o cara habla, a torcida no primeiro momento vai endeusar e vai supervalorizar o profissional, seja ele treinador ou jogador. É normal isso acontecer aqui no Brasil, tá? O cara pode ser o pior treinador da história, mas como ele habla, ó, ele pode ser interessante, aqui pode ser uma peça que pode fazer o time engrenar, jogar bola e ser campeão e tal. Normalmente é isso que acontece, tá? Primeiro ponto, eles prometeram um nome diferente, e o Mariano Sosso é um nome diferente, né? Ninguém especulava o nome dele aqui no esporte, 42 anos de idade, treinador ainda novo, que já tem passagem por vários clubes aí relevantes da América do Sul, tá? Mas que nunca treinou um clube brasileiro. Então, sim, é um nome diferente. Não tem aquele perfil de um Guto Ferreira, até mesmo de um Daniel Paulista, Eduardo Batista e tal, Mozart, que são treinadores que a gente já conhece aqui no futebol brasileiro. A gente já sabe ali das virtudes e dos defeitos, pelo menos a maioria, né? Se especulou também o nome do Morínigo, que também é um treinador que não foge muito da caixa. Não foge. Por quê? Porque o Morínigo treinou o Coritiba, treinou o Ceará, a gente já conhece como é que ele trabalha, modelo de jogo reativo, então todo mundo já conhece aí esses treinadores. Já o Mariano Sosso, eu tenho certeza, todos que estão vendo esse vídeo aqui, no máximo uma pessoa conhece o Mariano Sosso. Pô, eu vi esse trabalho dele ali e tal. No máximo. O resto ninguém conhece, tá? Ninguém nunca ouviu falar o nome dele. Essa é a realidade. Bom, mas vamos passar aqui a informação primeiro. Segundo Germán Garcia Grova, ele postou o seguinte, que Mariano Sosso acordou, tá apalavrado aí com o Sport, sua chegada no Sport Clube do Recife. Mas quem é o Germán Garcia Grova? É um jornalista lá da Argentina, que faz parte da imprensa argentina, que cravou também a chegada do Marcelo Gallardo no Al Ittihad. Então, o cara deve ter uma boa credibilidade, deve ter boas fontes. E aí, 2 horas atrás, ele cravou basicamente que Mariano Sosso acordou aí, tá palavrado sua chegada no Esporte Clube do Recife, tá? O GE postou a seguinte matéria 2 horas, 1 hora atrás. Técnico argentino, ex-São Lourenço e atual vice-campeão peruano, pode assumir o Sport em 2024. O Mariano Sosso, de 42 anos, que estava no Melgar, está acertado com o rubro-negro, segundo o jornalista argentino. A OGE, a diretoria do Leão, disse que irá se pronunciar na manhã desta segunda-feira, ou seja, a diretoria não cravou nem que sim, nem que não. Não falaram, de fato ele está chegando, mas também falou que não, ele não está chegando e desmentiu a conversa. O caso de Mourinho e tal, e de Jean Carlos, por exemplo, eles negaram, não tem nenhuma negociação acontecendo, nem com o Jean Carlos, nem com o Mourinho. Agora, no caso do Mariano Sosso, eles falaram que iriam se pronunciar amanhã na segunda-feira de manhã, tá? Então, existe uma tendência que, de fato, o Mariano Sosso seja anunciado oficialmente como novo treinador do esporte. Depois de Florentino, que foi o último técnico gringo, provavelmente agora vai vir Mariano Sosso. Florentino, paraguaio, Mariano Sosso, argentino mesmo, tá? É o seguinte, primeiro, como eu já falei, é um nome diferente, né, num perfil diferente que a maioria estava pensando que poderia chegar, e eles prometeram que seria um perfil diferente. Se vai ser bom ou não, o tempo é que vai dizer. Segundo, Alan Ruiz. Eu só tenho um vídeo sobre Alan Ruiz hoje de manhã, colocando ali as declarações do agente, do empresário de Alan Ruiz, que disse o seguinte: vamos aguardar a definição de um novo treinador. E vamos aguardar como é que Alan Ruiz vai ser utilizado. Ele vai ser mais utilizado como meia de fato, onde ele joga, que é de meia atacante, mas Ederson, que é um maluco, colocou ele de ponta? Ou vai chegar um treinador que não vai utilizá-lo muito na temporada e tal? Enfim, ia ter muito dedo do treinador. E aí, por que eu tô falando isso? Alan Ruiz segue o Mariano Sosso no Instagram. Então, já é um indício que Alan Ruiz gostando do treinador, a tendência é que ele, de fato, renove seu contrato aqui no Sport, tá? Essa é uma tendência, não tem nada cravado, mas, pô, se Alan Ruiz já segue o treinador é porque já tem ali algum bom contato e ele tende a ser mais utilizado nessa próxima temporada. Pelo menos, inicialmente, essa é a lógica. Então, Alan Ruiz tende a ficar se o Mariano Souza, de fato, cravar sua chegada aqui, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos passar o histórico dele aqui na carreira de modo geral, tá? Só para traçar aqui para vocês. Detalhe, antes de eu passar o histórico, não vamos endeusar. Eu vi portais já, meu Deus do céu, cara. Eu já vi portais falando, olha, ele já trabalhou com Abel Ferreira, então ele é primo de Abel Ferreira, não sei o que lá. Aí agora ele vai ser um ótimo treinador por causa disso. Calma aí, irmão. Pelo amor de Deus. Não vamos colocar uma alta expectativa num cara que a gente nem conhece, pô.
E eu admito, eu também não conheço o treinador, não. Por isso que eu estou entrando em contato com o Josa aqui, para ele me informar. E aí, Josa, eu entrei em contato com ele aqui, abraço para Josa, tá? Josa Novales, que ele é especialista no futebol sul-americano e tem um conhecimento maior em relação à maioria, tá? Em relação aos treinadores e jogadores argentinos, equatorianos, chilenos e tal. Aí eu estou tentando entrar em contato com ele, e aí nos próximos dias ou horas, Josa vai me responder, e aí eu vou ter uma análise um pouquinho mais precisa aqui para trazer para vocês os pontos positivos e negativos em relação ao treinador, tá? Mas não vamos criar expectativa e que ele vai ser o novo Abel Ferreira e todas essas pataquadas, não, pô. Porque isso cria uma expectativa até errada no torcedor. Aí se o cara já começa mal, as críticas já vêm muito intensa já para ele sair. Então já é ruim. Vê, teve portal falando assim, ó. Ótima contratação do Sport, excelente contratação. Para quem não sabe, Mariano Sosso é o primo de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Mariano foi auxiliar de Abel no início da sua carreira. Embora tenha nascido na Argentina, Mariano sempre manteve vínculo com seu primo em Portugal. Aí falar que por causa disso é uma excelente contratação. Calma aí, irmão. Calma aí, pô. Os perfis do Bahia com a contratação de Renato Paiva, babando o Renato Paiva, babando o ovo dele, porque é aquilo, né? Hablou, então falou português de Portugal, é um excelente treinador. Normalmente é isso, né? E aí o que é que aconteceu? Vários perfis do Bahia, é um excelente treinador. Ninguém nunca tinha visto o cara na vida. Resultado, tromba. Bahia hoje, inclusive, é 17º colocado, tá? Começou um péssimo trabalho com o próprio Renato Paiva, que a torcida estava endeusando, antes mesmo do cara fazer o primeiro jogo dele. Então, calma aí, tá? Esse é o primeiro ponto em relação a Mariano Souza. Não vamos criar uma grande expectativa. Sobre a carreira dele, cara, deixa eu só passar aqui para vocês a questão dos trabalhos dele, tá? O último trabalho dele foi no Melgar, ele teve 1,78 pontos por jogo, dá mais de 50% de aproveitamento, tá? São 37 pontos basicamente conquistados, 18 vitórias, foi mal, 37 jogos ao todo, 18 vitórias, 12 empates e 7 derrotas ao todo. Ele foi vice-campeão do campeonato peruano, agora recentemente, ficou na segunda colocação atrás apenas do Universitário, por um ponto de diferença, o Melgar não foi campeão do campeonato peruano. Trabalhou também já no Sporting Cristal, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês, ó. Se a gente descer aqui mais um pouquinho, no início da carreira dele, ele também trabalhou no Sporting Cristal, passou para o Gimnasia Esgrima, da Argentina, passou pelo Emelec, não foi tão bem assim no Emelec, aproveitamento ali pouco superior a 50%, trabalhou no Defensa e Justiça, passou poucos jogos também, no São Lourenço, outro time bem relevante do futebol sul-americano, também não teve um grande trabalho, 11 jogos só, aproveitamento abaixo de 50%, passou nesse time aqui do Chile, O'Higgins, nem sei qual é a pronúncia disso, 31 jogos, também não fez uma boa temporada, então a gente vem de 1, 2, 3, 4 trabalhos ali, em média 4, 5 trabalhos ruins, e no Melgar ele acabou não conquistando o título peruano. Porém, foi vice-campeão, né? Então tem esse alento aí. Detalhe, eu entrei nos perfis do Instagram, dos torcedores e tal, e tinha gente falando que ele é horrível e tal, tinha gente falando que ele era bom, teve um falando que ele era conformista e teimoso. Tipo assim, o time foi vice-campeão peruano, ele estava achando isso maravilha, espetacular, fenomenal e tal. Ao invés de buscar um título de fato e lamentar o título perdido, estava enaltecendo, estava endeusando e que estava conformado com o vice-campeonato. Basicamente isso, e que ele era teimoso. Aí muitos estavam comentando abaixo. Então é o Anderson 2.0. É o Anderson. Enfim, aguardar. Ó, só para passar aqui para vocês toda a trajetória dele, como já tem aí basicamente toda a trajetória dele no SofaScore, tá? Os times que ele passou. O GL postou o seguinte, ó. O sucesso, ó, o treinador de 42 anos começou a sua carreira em 2015 no Real Garcilaso, do Peru. Ainda no país, Sosso conquistou o título peruano do ano seguinte, no comando do Sporting Cristal. Beleza, foi o segundo ano dele como treinador. O sucesso levou ao Gimnasia Esgrima da Argentina, onde não foi tão bem. Em 2018, Sosso foi contratado pelo Emelec, ficando com o vice-campeonato equatoriano. Pelo visto, ele gosta de vice também, viu? Em 2019, volta ao futebol argentino à frente do Defensa e Justiça e no ano seguinte é contratado pelo São Lourenço, mas comanda a equipe por apenas 12 jogos. Basicamente foi isso. No ano passado, Mariano Sosso vai para o O'Higgins do Chile, voltando ao futebol peruano em 2023 para dirigir o Melgar e ser vice-campeão peruano mais uma vez. Basicamente foi isso. O treinador tem um currículo ali com Copa Libertadores, são 18, 17 jogos ao todo, dirigindo Sport Cristal, Emelec e Melgar, mas sem nunca ter avançado da fase de grupos, com 3 vitórias apenas, 5 empates
e 9 derrotas. Basicamente, esse é todo o currículo aí do Mariano Souza, tá? Cara, eu queria trazer esse ponto para não esquecer aqui nesse vídeo. Tem um ponto de preocupação em relação aos treinadores gringos, montagem de elenco. Vocês lembram como foi Florentino em 2022? Horrível, péssimo. Aquela montagem daquele time horroroso, ele também fez parte disso. Ah, mas ele não fez parte, tá? Ele indicou jogadores, e aí os caras trouxeram outros de categoria abaixo. Beleza, mas ele estava na montagem do elenco também. Ele não conhece o mercado brasileiro, então a gente vai começar uma temporada provavelmente com um treinador gringo que não entende nada de futebol brasileiro, nunca passou por aqui. E como é que vai ser essa montagem desse elenco? Qualquer nome que a diretoria trouxer, brasileiro, o treinador vai acatar. Tá, pode trazer. O cara não conhece de nada. Então ele basicamente vai acatar, tá, os bagres que possivelmente tendem a chegar. Ninguém contrata só camarão e coisas boas, não. Vai contratar bagrezinho também. E aí, quais são os nomes que ele vai indicar lá do Peru, do Chile, do Equador? A gente não sabe. E será que os nomes que ele vai indicar, será que a diretoria vai trazer os nomes que ele pedir? Ou vai pedir, ou vai trazer os de terceiro escalão do que ele pedir? Não sei. Então tem esse ponto de preocupação. Montagem do elenco de 2024 passa por um treinador que conhece o mercado brasileiro também. Ele não conhece. Então aumenta ainda mais a responsabilidade dos dirigentes aí de acertar na montagem do elenco e trazer um time competitivo para o Mariano Souza trabalhar, né? Enfim, aguardar. Esse é meu ponto de preocupação, tá? Montagem do elenco. Isso é o que mais me preocupa na temporada, tá? É de fato saber como é que esse time vai ser construído nos primeiros meses. Bom, e saber se ele vai utilizar a base também, mas isso aí é um papo para depois. Bom, agora em relação a uma análise mais fria e calculista aqui da coisa, a página SofaScore do Leão postou aqui todo o histórico dele, né? Pelas estatísticas do técnico Mariano Souza, vi que na Liga Peruana, onde mais comandou equipes, em 94 jogos ele sofreu 96 gols, média de mais de um gol sofrido por partida. Mas quando você olha para quantos gols ele fez, ele tem 146 gols marcados, ou seja, uma média de mais de 1,5 gol por jogo, tá? Se a gente for fazer o cálculo aqui, é bem próximo disso, tá? Você entende que ele é um técnico que joga para frente com o material humano que tem. Então, basicamente, é isso. Um técnico mais ofensivo, teoricamente. Complementando aqui, ó, Mariano Souza disputou 9 competições. Já passei aqui para vocês na carreira, variando entre Peru, Argentina, Equador, Chile e a Libertadores. Não, aqui é a opinião do SofaScore do Leão. Na minha opinião, ele é um técnico jovem que vem para um país onde é o melhor futebol da América do Sul e com certeza tem mais visibilidade. Ele tem muitos motivos para se esforçar ao máximo para poder fazer um grande trabalho no clube e ter mais visibilidade, né, por outros clubes aqui no Brasil, quando ele sair daqui a 1 ano, 2, 3 ou 5 meses, 3 meses, sei lá. Ele vem para o esporte com a taxa de derrotas que na visão de muitos torcedores é bem alta. São 69 em 227 jogos, cerca de 30%. Sem querer comparar, mas quando o Vojvoda chegou ao Fortaleza, ele tinha 34% de derrotas na carreira, tá? Complementando, o lado ruim do Mariano Souza é que ele já chegou a abandonar 3 trabalhos no meio. Ah, Lisca simplesmente pede demissão e vai embora. Creio que isso não aconteça no esporte, é que ele vai tentar aproveitar todas as chances que tiver, tá? Eu sei que o caso de Lisca é um pouquinho diferente desse aqui. Gente, de verdade, tá? Não posso ser muito taxativo de um treinador que eu nunca ouvi eu falar, nunca vi na minha vida. Mas eu fico cabreiro. Eu fico cabreiro pela montagem do elenco, um cara que não conhece futebol brasileiro e tal, para montar um elenco junto com a diretoria, todo esse contexto e tal. Treinador novo, teve alguns sucessos aí durante a carreira, beleza, bacana, mas a gente sabe que campeonato peruano e tal, campeonato chileno, e ainda mais quando você vai treinar, tipo o Emelec da vida, um Melgar da vida, são clubes como se fosse assim, gente, um Flamengo, um Palmeiras do Peru, mais ou menos isso, e que, tipo, o quinto colocado não é um Grêmio, não, pô. O quinto, sexto colocado é como se fosse o Brusque, tá ligado? Sei lá, bota outro exemplo aí, como se fosse um CRB. Não é que, tipo, pô, ele foi campeão do Campeonato Peruano. Pô, beleza, legal. Só que é campeonato peruano, assim, é um campeonato nível lá embaixo, gente. Se você analisar o campeonato peruano, só para trazer como contexto aqui, tá? Por isso que eu vou aguardar a resposta de Josa para ter uma análise um pouquinho melhor, para ficar um pouquinho mais empolgado ou um pouquinho mais depressivo, tá? Bom, o que é que tem no campeonato peruano? Universitário, Melgar, Alianza Lima, Sport Cristal. O resto, irmão, o resto é Brusque, Tombense, Aparecidense, Juazeirense, só para trazer assim um contexto do nível, tá? O campeonato chileno é aquele, tem um Colo-Colo,
Eu não vou lembrar agora todos os times, tá, gente? Mas tem um outro ali e tal, e só 3, 4, o resto é tipo Brusque também. Mais ou menos é isso, tá? Chileno, equatoriano, peruano, é tudo a mesma coisa. Tem 3, 4 times ali de Libertadores, de terceiro, quarto escalão de Libertadores, mas que é o primeiro no país deles. Mas comparando com o Brasil, são times bem ruins, tá? Enfim, cara, aguardar. Amanhã eu pretendo trazer mais atualizações em relação a isso e a diretoria também vai trazer, né? É isso. Tamo junto. Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. A gente volta mais tarde. Valeu.